Meus amigos, bem-vindos ao canal Memória Esportiva com Marcos Arantes. Estaremos sempre aqui falando sobre curiosidades do futebol antigo. Hoje vamos abordar o Flamengo, né? Um período muito vitorioso na história do Flamengo, que foi o tricampeonato de 1953, 54 e 55. O Flamengo desse ano, além de ser nesse período, né? Além de conquistar o tricampeonato, ele venceu vários outros torneios que foram realizados nesse ano. Por favor, ajudem o canal dando seu like, se inscrevendo no canal e compartilhem com seus amigos que também gostam de esportes. Como curiosidade, eu tinha um álbum de futebol lá quando criança e havia vários times do Rio, de São Paulo, de Minas, e hoje eu sei a escalação de vários times, né, em função desse álbum. E o Flamengo da época, que estava no meu álbum, era Garcia, Tomires e Pavão, Jadir, Dequim e Jordan, Joel, Rubens, Índio, Benítez e Esquerdinha. E é desse Flamengo que nós vamos falar, ok? Então vamos ver o vídeo então. Vamos começar falando do técnico que conduziu o Flamengo neste período vitorioso. Era o paraguaio Manuel Agustín Fleitas Solis, mais conhecido apenas como Fleitas Solis. Ele treinou o Flamengo de 53 a 55 e era conhecido pelo apelido de El Brujo, ou seja, o bruxo. Como jogador, Solis começou a carreira em 1918 no Nacional do Paraguai. Atuou também pela seleção paraguaia em diversas competições. Foi para o Boca Juniors em 1927 e neste mesmo ano sofreu uma contusão muito grave que o fez parar de jogar futebol. Foi ser treinador. Como treinador, dirigiu a seleção paraguaia na Copa América de 37, 39, 42, 49 e 53. Sendo que nesta última, a Copa América de 1953, o Paraguai se sagrou campeão contra o Brasil. E também comandou a seleção paraguaia na Copa do Mundo de 1950. A vitória do Paraguai contra o Brasil na Copa América de 53 chamou a atenção dos dirigentes do Flamengo, que o contrataram. No rubro-negro, ganhou o segundo tricampeonato carioca do clube, nos anos de 53, 54 e 55. Além do Flamengo, dirigiu também o Bahia, o Palmeiras, o Corinthians, o Atlético Mineiro e o Fluminense. No Paraguai, dirigiu o Libertad e o Nacional. Na Argentina, Newell's Old Boys e o Quilmes. E na Espanha, o Real Madrid, na temporada de 1959-60. Dirigiu também a seleção peruana. Pela sua brilhante carreira no futebol, Solis dá o nome a uma condecoração aos melhores esportistas paraguaios, a medalha al mérito deportivo Manuel Fleitas Solis. El Brujo Fleitas Solis faleceu no Rio de Janeiro no dia 24 de março de 1984, aos 84 anos de idade. Em 1953, o Flamengo conquistou o Campeonato Carioca, o primeiro dos títulos que iniciaria a trajetória do tricampeonato, e venceu também um torneio realizado em Buenos Aires, em março de 1953, o torneio Juan Domingo Perón, do qual participaram, além do Flamengo, os argentinos Boca Juniors e o São Lourenço e o Botafogo, do Rio de Janeiro. Bem, aí está então a campanha do Flamengo em 53. No Campeonato Carioca deste ano, de 53, foram 27 jogos com 21 vitórias, 4 empates e 2 derrotas. O Flamengo marcou 77 gols e sofreu 27. Benítez foi o artilheiro do campeonato, artilheiro do Flamengo e do campeonato, com 22 gols. O título foi conquistado em 10 de janeiro de 54 com uma goleada de 4-1 sobre o Vasco. No torneio Juan Domingo Perón, em Buenos Aires, o Flamengo jogou no dia 24 de março de 53 contra o São Lourenço e empatou de 2-2. Em 26 de março, empatou de 1-1 com o Boca Juniors. E em 28 de março, ganhou do Botafogo por 3-0, conquistando então o título. Essa é uma das formações
do Flamengo em 53, já com a faixa, já está o time com a faixa de campeão aí. Em pé nós temos Garcia, o goleiro Garcia, o paraguaio Garcia, Servilho, Pavão, Marinho, Dequinha e Jordan. Aqui embaixo a linha, agachados, Joel, Rubens, Índio, Benítez, Esquerdinha. Então a linha é aquela mesma do meu álbum, né? Joel, Rubens, Índio, Benítez e Esquerdinha. Benítez também paraguaio. E o Joel seria convocado, né, 3 anos depois, para a seleção de 1958, que foi campeã do mundo na Suécia. Em 1954, o Flamengo conquistou o bicampeonato carioca e ainda foi campeão de um triangular internacional realizado no Rio de Janeiro entre julho e agosto, do qual participaram, além do Flamengo, o Fluminense e o La Coruña, da Espanha. Aí está a campanha de 54. No Campeonato Carioca, no bicampeonato carioca, foram 27 jogos, com 20 vitórias, 5 empates e 2 derrotas. O Flamengo marcou 64 gols e sofreu 25. O artilheiro do Flamengo foi Índio, o centroavante Índio, com 18 gols, e o artilheiro do campeonato foi Dino, do Botafogo, com 24 gols. O título foi conquistado com uma rodada de antecedência. No torneio triangular internacional, o Flamengo ganhou do La Coruña de 4-1 e depois venceu o Fluminense por 5-2, sagrando-se então campeão do torneio. Esta é a equipe de 1954, que é praticamente a mesma de 53. As principais modificações foi a entrada de Tomires, né, o zagueiro Tomires, de Zagallo, que jogou 17 partidas no lugar de Esquerdinha, e Evaristo, que jogou 22 partidas no lugar de Benítez. Evaristo e Zagallo, né, formaram uma dupla das duplas mais famosas de atacantes do Flamengo. Em 1955, o Flamengo chega ao tricampeonato carioca. Além do tricampeonato, o Flamengo também venceu outras 2 competições realizadas no ano. A primeira foi a Taça dos Campeões Estaduais Rio-São Paulo. Envolvia o campeão carioca e o campeão paulista daquele ano. Em 1955, o Flamengo ficou com o título vencendo o Santos por 2-1. O outro foi o torneio internacional Gilberto Cardoso, que foi uma competição realizada em dezembro no Rio de Janeiro, com a participação do Flamengo, do Vasco e da Argentina, o Independiente e o Racing. Neste ano de conquistas, o Flamengo foi abalado pelo falecimento do seu presidente Gilberto Cardoso. Sua morte se deu em circunstâncias ligadas ao seu amor pelo clube. Ele estava no Maracanãzinho na partida da fase final do Carioca de basquete entre o Flamengo e o Sírio-Libanês. O Flamengo perdia para o Sírio até 3 segundos do final, quando Guguta, em um arremesso, fez a cesta que decretou a vitória por 45-44. Gilberto Cardoso não resistiu à emoção e sofreu um ataque cardíaco que o vitimou. Aí está a campanha de 1955. Na conquista do tricampeonato carioca, foram 30 jogos, com 21 vitórias, 2 empates e 7 derrotas. O Flamengo marcou 87 gols e sofreu 41. O atacante Paulinho do Flamengo foi o artilheiro do campeonato com 23 gols. A partida decisiva foi contra o América no dia 4 de abril de 56, no ano seguinte, né, em jogo tumultuado, vencido pelo Flamengo por 4-1. Nos torneios realizados no ano, na Taça dos Campeões Estaduais Rio-São Paulo, o Flamengo foi campeão vencendo o Santos por 2-1. E no torneio internacional Gilberto Cardoso, o Flamengo venceu o Racing por 2-1 e o Independiente por 3-0, sagrando-se assim campeão do torneio. Essa é a equipe de 1955, e a grata novidade da equipe de 55 foi o atacante Paulinho, que foi promovido dos juvenis e acabou sendo o artilheiro do campeonato, tá? O goleiro que está aí é o argentino Chamorro,
ele ganhou a posição de Garcia e foi ele que fez mais jogos durante essa campanha de 55. Nos jogos restantes também o Flamengo teve no gol Aníbal, jogou alguns jogos, e Garcia também, né? Mas quem jogou mais foi o Chamorro. O atacante Dida, que aí aparece também, né? Ele foi outra novidade na equipe. Ele veio do CSA de Maceió e jogou 16 jogos nessa temporada. Aí na foto estão em pé Pavão, Chamorro, Jadir, Tomires, Dequim e Jordan. Agachados nós temos o Joel, o Paulinho, Índio, Dida e Zagallo. Ok? E assim chegamos ao final de mais um vídeo aqui no canal Memória Esportiva com Marcos Arantes. Muito obrigado pela atenção. Não se esqueçam de dar um like, de compartilhar com os amigos e de acionar o sininho. Até a próxima!